Oi, oi, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e nesse vídeo eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a série Cidade Invisível, produção brasileira que estreou ontem na sexta-feira, dia 5 de fevereiro na Netflix. E eu vou fazer isso de maneira bastante simples. Eu quero que esse vídeo seja um bate-papo mesmo, uma conversa unilateral inicialmente, mas vocês podem contribuir com essa conversa nos comentários também, só para compartilhar as minhas impressões, as minhas opiniões sobre a série. Eu assisti aos 7 episódios que fazem parte dela ontem à noite e hoje na parte da manhã também, e achei que valeria a pena vir e trazer essa discussão no canal, porque eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que valorizar bastante as produções brasileiras, e a gente tem que falar sobre elas quando elas são entregues com a qualidade que Cidade Invisível foi. Se você não assistiu essa série ainda, pode ficar em paz, assista esse vídeo com tranquilidade, sem se preocupar, porque eu vou evitar entrar em spoilers. Vai ser um vídeo sem spoilers mesmo, vou falar sobre a série de uma forma mais geral, pra tentar ajudar você a decidir se você vai querer começar ou não a assistir a série. Então, o primeiro episódio de Cidade Invisível começa com a morte da Gabriela. Gabriela é a esposa do Eric, que é interpretado pelo Marcos Pigossi, e ele é o nosso protagonista nessa história. Ele é um policial e a mulher dele tá ali numa floresta, ele não tá com ela, mas a mulher e a filha dele estão numa floresta ali no Rio de Janeiro, e um incêndio acontece e logo a gente descobre que ela é encontrada morta. O Eric, então, ele fica muito engajado em tentar descobrir o que aconteceu de verdade com a mulher dele, se ela realmente morreu por conta do incêndio ou se aconteceu alguma outra coisa. E ele, então, começa a investigar. Esse impulso dele de querer investigar o que está acontecendo também vem muito do fato de que aquele local, aquela área florestal, pertence, é de propriedade de um cara mais influente que quer fazer com que as pessoas que moram ali saiam do lugar para que ele possa utilizar a terra e a floresta da forma que ele preferir. Mas não demora muito para o Eric descobrir que tem muito mais do que ele imagina envolvido nessa história, já que no enredo da série, no universo criado pela série, o Rio de Janeiro é habitado por diversas criaturas fantásticas que fazem parte do nosso folclore brasileiro, das lendas que a gente cresceu escutando enquanto criança. Então, nesse universo, essa cidade invisível, a série justamente leva esse título porque ela faz referência a um Rio de Janeiro invisível que as pessoas normais não enxergam, que é esse universo das figuras fantásticas e mitológicas do nosso folclore. E eu acho que essa série ela já me chamou a atenção logo que eu assisti ao trailer, primeiro porque o trailer é um super trailer, realmente te deixa com vontade de descobrir mais, de assistir a série, mas principalmente porque eu acho que demorou muito para uma série de fantasia girar em torno dessas lendas, desse folclore, porque o nosso folclore brasileiro é muito rico, a gente tem muitas lendas, muitas histórias que poderiam de fato ser usadas para criar uma narrativa seriada muito interessante de assistir. E eu acho que esse é um ponto muito positivo de Cidade Invisível, porque a série de fato abraça essas lendas, dá vida a elas e cria um suspense, um mistério ao redor delas que faz a gente se interessar, que faz a gente querer saber o que está acontecendo. Quando eu descobri que a série ia sair, fiquei interessada, dei uma pesquisada por cima, eu comecei a criar algumas expectativas, eu comecei a imaginar como eu acreditava que a série seria. E eu acho que Cidade Invisível é um pouquinho diferente do que eu tinha imaginado, porque eu achei que a série fosse abordar um pouco mais a fundo as lendas ao redor dessas figuras. Quem são essas figuras, né? A gente tem a Cuca, que é interpretada pela maravilhosa Alessandra Negrini. A gente tem a Yara, a sereia Yara, o Saci, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa. Todas essas lendas, elas participam, e outras lendas também, da construção da narrativa. E eu achei que a série fosse abordar com um pouco mais de profundidade a história dessas lendas, as habilidades dessas figuras de acordo com essas lendas, que a série fosse de fato, que o objetivo principal da série fosse de fato ambientar essas figuras do nosso folclore dentro do mundo real, mais ou menos parecido com o que a série Once Upon a Time fez com os personagens de Contos de Fadas. Eu sei que as propostas das duas séries são muito diferentes.
Once Upon a Time tem uma vibe mais de final feliz, de príncipes e princesas e tudo mais. E Cidade Invisível é uma série um pouco mais sombria, então são séries muito, muito diferentes. Mas eu achei que elas fossem se assemelhar mais no sentido mesmo de colocar esses personagens, abordar um pouco mais sobre esses personagens, colocá-los dentro do nosso mundo real de uma maneira mais amarrada. E eu acho que Cidade Invisível não faz isso e poderia ter feito isso mesmo focando em outras coisas. Eu acho que assim, a série ela foca bastante em tentar solucionar o mistério envolvendo a morte da Gabriela e outros mistérios que vão sendo apresentados ao longo da temporada. E eu acho que a série faz isso muito bem, porque eu realmente me surpreendi quando as reviravoltas aconteceram, quando informações foram reveladas. Chegou num determinado ponto da série, acho que da metade pro final, quando as coisas começaram a andar e a se conectar, que realmente eu fiquei impressionada, assim, me prendeu muito. Então acho que a série ganha muito pela forma como ela constrói esse mistério, esse suspense envolvendo tudo isso que a gente já conversou aqui, né? Esses personagens, a morte da esposa do Eric, a floresta, o incêndio, enfim, tudo isso é muito bem amarrado, em questão de suspense mesmo. Então é um super ponto positivo. Acho que quem gosta de série assim, de suspense e de fantasia, vai adorar assistir Cidade Invisível. Eu só acho que a série poderia ter utilizado mais tempo pra desenvolver um pouco melhor esses personagens do nosso folclore. Até porque alguns deles acabam aparecendo pouco e a gente fica querendo mais mesmo, né? Querendo saber um pouco mais de quem são esses personagens e qual o futuro que a gente pode esperar desses personagens também. Acho que falta um pouquinho disso. Mas, como eu disse, a gente tem aqui uma história de suspense muito bem construída, muito bem amarrada, com todos os elementos que fazem uma boa história de suspense, né? Suspeitos, reviravoltas, motivações, enfim, várias coisas que a gente tá tão acostumado em ver em produções nesse estilo, né? Acho que Cidade Invisível não peca nisso, pelo contrário, chega no mesmo patamar de produções ainda maiores, então, assim, gostei muitíssimo. E eu acho que a série também, ela ganha muitos pontos em questões técnicas, né? A gente tem um elenco muito maravilhoso. Eu já falei do Marcos Pigossi e da Alessandra Negrini, mas a gente tem outras pessoas também, como o Fábio Lago, a Júlia Conrad, e tem outras pessoas aí nesse elenco que ajudam mesmo a contar essa história de uma maneira muito, muito interessante. A série também ganha em efeitos especiais, tem muitos efeitos especiais muito bons. A fotografia da série é muito bonita, então eu acho que a série ela acaba ganhando vários pontos por acertar em diversos elementos. A gente também tem uma trilha sonora muito boa, que enaltece algumas músicas brasileiras e deixa também a produção ainda mais rica. Então esses elementos técnicos ajudam a deixar mesmo a série ainda melhor. Essa série ela é do Carlos Saldanha, ele é o produtor da série, né? E vocês devem conhecer ele por A Era do Gelo, Rio, que são animações. Então ele saiu dessas animações e decidiu investir nessa série live action, né, da Netflix. Ele faz isso muito bem. Os roteiristas dessa série são o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, que também escreveram a série O Escolhido, que é outra produção brasileira da Netflix de suspense. O Escolhido foi uma série que na época que eu assisti, eu não gostei. Não consegui gostar dessa série. Falei sobre isso aqui no canal também, mas não vem ao caso, né? Eu não me identifiquei, mas eu sei de muitas pessoas que gostaram muito dessa série. Como eu não gostei de O Escolhido, quando eu vi que os dois estavam envolvidos aqui, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, não em relação ao trabalho deles, né? Porque eles são bons no que eles fazem, mas pensando que talvez não fosse o estilo de série que eu ia gostar de assistir. Realmente não é o estilo de série que eu mais assisto ou que eu mais me interesso por assistir. Esse suspense fantástico criado aqui, né? Mas Cidade Invisível me surpreendeu bastante. Tem coisas muito positivas na série, eu acho que vale a pena dar uma chance se você é uma pessoa que se interessa por todas essas coisas que eu já comentei ao longo do vídeo. Então eu acho que esse é um grande acerto da Netflix em produção brasileira. Gostei muito de Cidade Invisível e eu acho que realmente faltava uma série que abordasse o folclore do nosso país de maneira que esse folclore pudesse se disseminar aí para outros lugares do mundo também.
Eu acho que a Netflix é o principal lugar para fazer isso acontecer. Eu acho que a Netflix pode sim funcionar como uma boa catalisadora dessas histórias, levando essa série para outros países. Eu espero que isso aconteça. Espero que outras pessoas aí ao redor do mundo consigam assistir essa série, gostar dessa série, entender um pouquinho mais da nossa cultura. Como eu já disse antes, eu gostaria que a série tivesse aprofundado um pouquinho mais em focar no folclore, em contar um pouco mais do folclore, explicar um pouco mais sobre essas lendas, porque eu acho que, como a série não explica tanto essas lendas, não se aprofunda muito em construir esses personagens, a série quase assume que todo mundo que vai assisti-la já tem essa familiaridade, né? E a gente, enquanto brasileiro, obviamente já conhece essas lendas, mas eu acho que poderia ter sido uma oportunidade melhor aproveitada de se aprofundar mais, de explicar um pouco mais para atingir outros públicos. Acho que teria funcionado muito bem. Mas ao mesmo tempo, né, já falei bastante sobre como eu gostei da construção do mistério, da amarração de todos esses elementos. Então, ainda assim, eu acho que é uma série que pode crescer. Espero que ela seja renovada para uma segunda temporada e que talvez numa segunda temporada a gente possa se aprofundar melhor nessas questões que eu acho que acabaram ficando um pouquinho mais rasas, talvez seja a palavra, assim, um pouquinho mais, não deixadas de lado porque são parte central da história, mas nas quais o roteiro não se aprofundou tanto, talvez por falta de tempo, talvez por outras escolhas narrativas também. Não sei se faz sentido tudo que eu tô falando. Enfim, me contem nos comentários o que é que vocês acharam da série de forma geral, quem já assistiu. Vamos conversando, vamos, enfim, especulando coisas sobre a segunda temporada. Eu acho que a série, ela deixa algumas coisas também em aberto aí, sem resposta. Quando o último episódio acabou, eu realmente fiquei com várias perguntas, querendo saber o que aconteceu com alguns personagens, querendo entender o que aconteceu ali naquele final melhor. Espero que eu consiga essas respostas no futuro. Tô torcendo mesmo pra Cidade Invisível conquistar outras pessoas e chegar aí em outros países, outros lugares. Acho que a gente precisa valorizar a nossa cultura brasileira, as nossas produções brasileiras. Eu acho que não é novidade pra ninguém que outros países, acho que os Estados Unidos é o maior exemplo disso, né? Mas outros países são mais avançados em produções seriadas por questões culturais mesmo, né? O Brasil é um grande mestre em novelas, por exemplo, mas as séries chegaram um pouquinho depois aqui pra gente. Então a gente ainda tá caminhando alguns passos que outros países já passam correndo por eles. Então eu fico muito feliz quando eu vejo produções seriadas, que é o meu tipo favorito de entretenimento visual, né? Eu gosto muito de assistir a séries mais do que a filmes e a novelas e a outros formatos, né? Então eu fico feliz, como eu tava dizendo, quando eu vejo produções seriadas, séries nacionais com qualidade, com boas atuações, com bons efeitos especiais e principalmente com um roteiro que eu compro, um roteiro que eu consigo acreditar, sabe? É claro que é um pouco estranho a gente ver pessoas adultas falando sobre a Cuca, sobre o Saci, sobre o Curupira, mas quando você gosta de narrativas fantásticas, você consegue se ambientar ali dentro e acreditar nessas coisas. Eu gosto de fantasia, então se você também gosta, se você tá afim, dê uma chance pra Cidade Invisível, porque eu acho que pode ser uma série que você vai gostar bastante de assistir. É isso que eu tinha pra falar, eu acho. Espero que eu tenha esclarecido, falado sobre essa série de maneira clara, na verdade, né? Exposto as minhas opiniões de uma forma mais simples aqui. Pensei da gente realmente conversar de uma maneira mais simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, a luz tá um pouco oscilando aqui hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, já aproveitem para se inscrever aqui no canal, me ajuda bastante. Deixem um joinha e vamos continuar conversando sobre Cidade Invisível nos comentários, tá bem? Obrigada, um beijo grande e a gente se vê em breve.